Um dos assuntos mais legais dos últimos tempos é a inteligência artificial, a gente sabe, né? E aqui no Scancast nós já entrevistamos diversos especialistas sobre o assunto, mas o fato é que ainda há muito assunto sobre o tema. Sendo assim, hoje nós decidimos entrevistar a própria inteligência artificial. Chega de intermediários! Sejam muito bem-vindos ao Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da Scansource. Eu sou Alberto Viçoso e hoje a gente vai direto ao ponto. A gente vai entrevistar esse que pode ser considerado o protagonista do mundo da tecnologia no ano de 2023, neste ano de 2024 e aposto que nos próximos anos também. Chat, seja muito bem-vindo ao Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da Scansource. Eu sou Alberto Viçoso, vou te entrevistar e gostaria que você se apresentasse ao nosso público e, claro, agradecesse a sua presença. Olá, Alberto. Fico honrado em estar aqui no Scancast. Sou o ChatGPT, um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI. Estou aqui para discutir carreira e tecnologia com você e sua audiência. Muito obrigado pela oportunidade. Por nada. Bom, vamos logo começar aqui. Eu queria saber, chat, como é que a inteligência artificial, especificamente, né, o modelo GPT, evoluiu desde a sua criação até agora? Claro, Alberto. O modelo GPT, Generative Pre-trained Transformer, passou por várias iterações desde sua criação. Começou com o GPT-1 em 2018 e depois evoluiu para o GPT-2 em 2019. A grande mudança ocorreu com o GPT-3 em 2020, que foi muito maior e mais poderoso. Desde então, tem havido pesquisas contínuas na área, mas meu conhecimento está atualizado até janeiro de 2022. É possível que tenham ocorrido mais avanços desde então. Muito bem, vocês estão vendo aqui que a gente vai entrevistar mesmo, né? E ó, daqui a pouco eu vou querer fazer, vou tentar atrapalhar ele e fazer ele se entregar, porque eu aposto que eles querem dominar a gente. Muito bem, chat, eu queria saber quais são os desafios éticos que estão associados ao uso da inteligência artificial. Certamente, Alberto. O uso da inteligência artificial IA apresenta vários desafios éticos, incluindo 1. Viés algorítmico. Algoritmos de IA podem refletir preconceitos presentes nos dados de treinamento, levando a resultados discriminatórios ou injustos. 2. Privacidade. O acesso e o uso indevido de dados pessoais podem ser uma preocupação, especialmente em aplicativos de IA que coletam informações sensíveis. 3. Desemprego tecnológico. A automação impulsionada pela IA pode levar à perda de empregos em determinados setores, o que exige políticas de requalificação e suporte aos trabalhadores afetados. 4. Tomada de decisão autônoma. Em setores como veículos autônomos e medicina, a IA pode tomar decisões críticas, levantando questões de responsabilidade em caso de erros. 5. Transparência e explicabilidade. Compreender como os modelos de IA tomam decisões é crucial para a confiança e a responsabilidade, mas muitos modelos são caixas pretas. Manipulação e desinformação. A IA pode ser usada para criar conteúdo falso, como deepfakes, e disseminar desinformação. 7. Regulamentação. A falta de regulamentação adequada pode levar a abusos de IA, enquanto regulamentações excessivamente restritivas podem sufocar a inovação. Lidar com esses desafios éticos requer uma abordagem cuidadosa, envolvendo colaboração entre especialistas em tecnologia, governos, empresas e sociedade civil. A gente vai precisar de inteligência artificial regulando inteligência artificial? A regulamentação da inteligência artificial é uma questão complexa. Enquanto é importante ter diretrizes e regulamentos para garantir o uso ético e seguro da IA, não necessariamente envolve a IA regulando a si mesma. Em vez disso, envolve governos, especialistas em ética, organizações regulatórias e a indústria trabalhando em conjunto para estabelecer padrões e diretrizes. A IA pode ser uma ferramenta valiosa na aplicação de regulamentações, como a detecção de práticas antiéticas ou ilegais. No entanto, a definição das regras e regulamentos em si geralmente recai sobre as autoridades reguladoras e legisladores humanos.
A colaboração entre diferentes partes interessadas é fundamental para encontrar o equilíbrio certo entre a inovação e a proteção dos interesses públicos, garantindo que a IA seja usada de forma ética e responsável. Entendi. E a inteligência artificial, ela pode se tornar um perigo ao ser humano? A inteligência artificial em si não é intrinsecamente perigosa, mas seu uso inadequado ou irresponsável pode representar riscos. Aqui estão algumas preocupações sobre como a IA pode representar perigo. 1. Viés e discriminação. Se os algoritmos de IA forem treinados com dados tendenciosos, eles podem tomar decisões discriminatórias ou injustas. 2. Segurança cibernética. IA pode ser usada para ataques cibernéticos mais sofisticados, como hacking automatizado. 3. Autonomia perigosa. Em aplicações como veículos autônomos ou armas autônomas, a IA pode causar danos se não for controlada adequadamente. Desinformação. A IA pode ser usada para criar deepfakes ou disseminar desinformação, afetando a confiança pública. 5. Privacidade. Uso indevido de dados pessoais coletados por sistemas de IA pode violar a privacidade. Para mitigar esses riscos, é fundamental implementar regulamentações adequadas, garantir a transparência e explicabilidade dos sistemas de IA e promover a ética em seu desenvolvimento e uso. A segurança e a responsabilidade devem ser prioridades ao trabalhar com a IA. Mas pensando que a inteligência artificial, ela... Existem várias, né? Mas cada uma é criada por uma única empresa. Como a gente pode garantir que essa empresa vai colocar a ética acima dos lucros? Essa é uma preocupação válida, Alberto. A garantia de que empresas coloquem a ética acima dos lucros na implementação da inteligência artificial é um desafio significativo. No entanto, existem medidas que podem ser tomadas para promover a responsabilidade e a ética. 1. Regulamentação. Governos podem estabelecer regulamentações rigorosas que exijam a conformidade com padrões éticos e de segurança. A não conformidade pode resultar em penalidades substanciais. 2. Transparência. Empresas podem ser incentivadas a serem transparentes sobre como desenvolvem e usam a IA, incluindo a divulgação de práticas éticas e revisões independentes. 3. Participação pública. Consultas públicas e envolvimento da sociedade civil podem ajudar a moldar regulamentações e padrões éticos, de modo que não sejam ditados exclusivamente pelas empresas. 4. Ética empresarial. O ativismo dos acionistas, a pressão dos consumidores e as classificações éticas podem incentivar empresas a adotar práticas mais responsáveis. 5. Padrões internacionais. Acordos internacionais podem estabelecer padrões éticos globais para a IA, incentivando uma abordagem ética consistente em todo o mundo. É uma combinação de regulamentação, transparência, responsabilidade corporativa e participação pública que pode ajudar a equilibrar o uso da IA com considerações éticas. É importante que a sociedade e os governos desempenhem um papel ativo na supervisão e no cumprimento dessas medidas. Entendi. E agora eu queria saber um pouco mais de você. O que é o seu processamento de linguagem natural? Claro, vou explicar. Meu processamento de linguagem natural, PLN, é uma capacidade que me permite compreender e gerar texto de maneira semelhante à forma como os seres humanos se comunicam. Isso inclui a interpretação de palavras, frases, contexto e até mesmo nuances na linguagem. Meu PLN é alimentado por uma vasta quantidade de texto de treinamento, que me permite responder a uma ampla variedade de perguntas e realizar tarefas como tradução, geração de texto criativo, resolução de problemas e muito mais. Estou aqui para ajudar a responder a perguntas, fornecer informações e auxiliar em diversas tarefas com base no texto que processamos juntos nesta conversa. Então você consegue notar quando alguém está ficando nervoso, irritado, ou quando a pessoa está alegre, ou quando a pessoa está triste? Não, eu não tenho a capacidade de perceber as emoções das pessoas durante uma conversa. Minha função é processar o texto e responder com base nas informações e no contexto textual fornecidos. Não tenho a capacidade de detectar emoções, expressões faciais ou tom de voz como os humanos podem fazer. Portanto, estou focado apenas na linguagem e nas informações fornecidas por texto. Entendi.
Outra pergunta. Quais são os avanços recentes em aprendizado de máquina que estão moldando o futuro da inteligência artificial, hein? Houve vários avanços recentes em aprendizado de máquina que estão moldando o futuro da inteligência artificial. Alguns deles incluem: 1. Aprendizado por reforço avançado. O aprendizado por reforço está sendo aplicado em campos como robótica e automação, permitindo que sistemas aprendam a tomar decisões melhores em ambientes dinâmicos. 2. Redes neurais profundas. Modelos de redes neurais cada vez mais profundos e eficientes estão melhorando o desempenho em tarefas de processamento de linguagem natural, visão computacional e muito mais. 3. Aprendizado semi-supervisionado e autoaprendizado. Técnicas que permitem que modelos aprendam com menos dados rotulados estão se tornando mais relevantes, economizando tempo e recursos. 4. IA conversacional avançada. Chatbots e assistentes virtuais, como eu, estão se tornando mais sofisticados na compreensão de linguagem natural e na resposta a perguntas complexas. 5. IA multimodal. A capacidade de lidar com múltiplas modalidades de entrada, como texto, áudio e vídeo, está se tornando mais comum, permitindo aplicações mais ricas. IA ética e interpretabilidade. Há um foco crescente na criação de IA ética e em tornar os modelos mais interpretáveis para garantir transparência e responsabilidade. 7. IA quântica. A pesquisa em IA quântica promete avanços significativos em problemas computacionais complexos. Esses avanços estão moldando a IA de maneiras emocionantes e promissoras, com aplicações que vão desde assistência médica até automação industrial e muito mais. A IA continuará a evoluir e desempenhar um papel crucial em nossa sociedade no futuro. Tá, e me explica um pouco como é que o GPT, o ChatGPT, foi treinado e qual é a abordagem por trás desse modelo em comparação com as versões mais antigas, né? Você agora tá... Eu estou conversando com o 3.5, no caso. Claro. O ChatGPT 3.5 é uma versão avançada do modelo de linguagem GPT-3, que foi treinado utilizando uma técnica de aprendizado de máquina chamada aprendizado profundo supervisionado. Aqui está uma explicação simplificada do processo. 1. Treinamento inicial. Começamos com uma grande quantidade de texto da internet, que serve como dados de treinamento. Este texto inclui uma ampla variedade de informações em diversos idiomas. 2. Redes neurais profundas. O modelo é uma rede neural profunda que consiste em várias camadas de neurônios artificiais. Essas camadas ajudam o modelo a aprender padrões complexos na linguagem. 3. Aprendizado supervisionado. Durante o treinamento, o modelo aprende a prever a próxima palavra em uma sequência de palavras com base no contexto. Isso é feito usando pares de texto, onde uma parte do texto é usada como entrada e a próxima palavra é a saída esperada. 4. Grandes dados e escala. Uma das principais características do GPT 3.5 é a sua escala massiva, com 175 bilhões de parâmetros, pesos de rede. Isso o torna muito poderoso na compreensão de contextos complexos. 5. Transferência de aprendizado. Após o treinamento, o modelo pode ser usado para uma ampla gama de tarefas, como tradução, geração de texto, respostas a perguntas e muito mais. Comparado às versões anteriores, o GPT 3.5 é muito maior em escala, o que o torna mais capaz de compreender e gerar texto de maneira precisa. Ele também pode ser ajustado para tarefas específicas com menos exemplos de treinamento. Essa escalabilidade é uma das razões pelas quais o GPT 3.5 é tão poderoso e versátil. A gente pode considerar que a inteligência artificial já está superando a inteligência do ser humano? Ainda não, Alberto. A inteligência artificial, incluindo modelos como o GPT 3.5, é poderosa em tarefas específicas, como processamento de linguagem natural, visão computacional e muito mais. No entanto, a IA ainda tem limitações significativas em comparação com a inteligência humana geral. A inteligência artificial é altamente especializada e depende de grandes quantidades de dados para funcionar bem em tarefas específicas. Além disso, a IA não possui compreensão ou consciência verdadeira, não é capaz de raciocinar como um ser humano e não tem emoções, intuição ou criatividade intrínsecas. A IA é uma ferramenta poderosa que pode complementar as capacidades humanas em muitas áreas, mas ainda estamos longe de ver a IA superar a inteligência humana de maneira geral.
pesquisa e o desenvolvimento em IA continuam avançando, e é importante garantir que a IA seja usada de maneira ética e responsável à medida que evolui. Quais você acredita que são as principais diferenças entre a inteligência artificial e a inteligência dos seres humanos? As principais diferenças entre a inteligência artificial IA e a inteligência dos seres humanos incluem 1. Especialização versus generalização. A IA é altamente especializada em tarefas específicas para as quais foi treinada, enquanto os seres humanos têm a capacidade de generalizar seu conhecimento e habilidades para uma ampla variedade de contextos. 2. Falta de consciência e emoção. A IA não possui consciência ou emoção verdadeira. Ela opera com base em algoritmos e dados, enquanto os seres humanos têm experiências conscientes e emoções complexas. 3. Criatividade e intuição. Os seres humanos são capazes de criar obras de arte, fazer descobertas científicas e tomar decisões intuitivas com base em experiências pessoais. A IA pode ser programada para imitar a criatividade, mas essa criatividade é limitada e derivada de dados de treinamento. 4. Raciocínio e compreensão contextual. Os seres humanos têm a capacidade de raciocinar e compreender contextos complexos, enquanto a IA depende de padrões matemáticos e estatísticos para fazer inferências. 5. Empatia e interação social. A IA pode simular a interação social, mas não possui verdadeira empatia ou compreensão emocional. Os seres humanos têm a capacidade de entender e se relacionar com as emoções dos outros. 6. Adaptação a novos desafios. A IA requer treinamento e ajustes específicos para enfrentar novos desafios, enquanto os seres humanos são flexíveis e adaptáveis, capazes de aprender rapidamente em novas situações. 7. Conhecimento intuitivo e ética. Os seres humanos têm um profundo senso de ética, moral e intuição, enquanto a IA opera com base em regras e padrões pré-definidos. Em resumo, embora a IA seja impressionante em tarefas específicas e continue a evoluir, ela ainda carece das capacidades abrangentes e da profundidade da inteligência humana, que inclui compreensão emocional, criatividade, consciência e adaptação flexível a uma variedade de desafios. Quais tarefas ou profissões que os seres humanos exercem você acredita que são as mais difíceis de serem substituídas pela inteligência artificial? As tarefas e profissões que envolvem habilidades humanas únicas, criatividade, empatia e complexa tomada de decisões são geralmente as mais difíceis de serem substituídas pela inteligência artificial. Algumas delas incluem 1. Profissões de saúde. Médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde que envolvem diagnóstico, tratamento e cuidados com pacientes exigem empatia, julgamento clínico e compreensão emocional, que a IA não pode replicar completamente. 2. Educação. Professores desempenham um papel crucial na educação, moldando o desenvolvimento de crianças e jovens, fornecendo orientação individualizada e incentivando a criatividade. Artes criativas. Artistas, músicos e escritores criativos produzem obras de arte e literatura que refletem a profundidade da expressão humana e criatividade. 4. Assistência social e terapia. Profissionais que trabalham com indivíduos com necessidades emocionais complexas, como assistentes sociais e terapeutas, dependem de empatia, compreensão e relacionamento humano. 5. Tomada de decisão estratégica. Líderes de negócios, políticos e estrategistas envolvidos na tomada de decisões de alto nível dependem de julgamento humano, visão estratégica e compreensão do contexto social e político. 6. Trabalho manual complexo. Profissões que exigem habilidades físicas delicadas e tarefas de manipulação precisas, como cirurgiões ou artesãos habilidosos, são difíceis de automatizar completamente. 7. Pesquisa científica criativa. A pesquisa científica que envolve a geração de hipóteses criativas e a exploração de novos domínios do conhecimento requer intuição e criatividade humanas. Embora a IA possa automatizar partes das tarefas em muitas profissões, essas profissões envolvem elementos humanos intrínsecos que são difíceis de replicar. Em vez de substituir completamente os seres humanos, a IA muitas vezes atua como uma ferramenta complementar para melhorar o desempenho e a eficiência em muitas dessas áreas. Legal. E como que a inteligência artificial, em particular o GPT, está influenciando a criação de conteúdo, como textos, vídeos e música?
A inteligência artificial, incluindo modelos como o GPT, está tendo um impacto significativo na criação de conteúdo em diversas formas. 1. Geração de texto. O GPT e modelos semelhantes são usados para criar automaticamente conteúdo escrito, como artigos de notícias, resenhas, conteúdo para sites e até mesmo obras literárias. Eles podem acelerar o processo de criação de conteúdo e fornecer informações sobre uma ampla variedade de tópicos. 2. Tradução automática. A IA é usada em sistemas de tradução automática, como o Google Translate, para tornar a tradução entre idiomas mais rápida e precisa. 3. Edição e correção de texto. Ferramentas de IA, como corretores ortográficos e gramaticais, ajudam os escritores a aprimorar a qualidade de seu texto. 4. Geração de vídeo e animação. Algoritmos de IA podem criar automaticamente vídeos e animações com base em descrições de texto, economizando tempo e recursos na produção de conteúdo visual. 5. Composição de música. IA é usada para gerar música com base em estilos e emoções especificados, permitindo a criação de trilhas sonoras originais. 6. Personalização de conteúdo. A IA é usada em plataformas de streaming e recomendação para personalizar o conteúdo para os usuários, como recomendar músicas, filmes ou artigos com base em preferências anteriores. Embora essas aplicações de IA sejam poderosas e eficazes, é importante garantir que o conteúdo gerado seja de alta qualidade e esteja em conformidade com padrões éticos e legais. A criação de conteúdo automatizado pode melhorar a eficiência, mas ainda depende da supervisão humana para garantir a qualidade e a relevância. Tá, legal. E agora eu queria saber quais são as implicações da inteligência artificial na cibersegurança e como que o ChatGPT pode contribuir nesse cenário. A inteligência artificial desempenha um papel importante na cibersegurança, tanto na defesa contra ameaças, quanto nas próprias ameaças. Aqui estão algumas implicações. 1. Detecção de ameaças. A IA é usada para detectar ameaças cibernéticas em tempo real, analisando padrões de tráfego de rede e comportamento de sistemas em busca de atividades suspeitas. 2. Prevenção de ataques. Algoritmos de IA podem ser usados para prever possíveis ataques e tomar medidas preventivas para proteger sistemas e dados. 3. Resposta a incidentes. A IA auxilia na resposta rápida a incidentes de segurança, identificando e isolando ameaças, além de fornecer orientação sobre como mitigar os danos. 4. Análise de malware. A IA é usada para analisar malwares desconhecidos e identificar assinaturas de ameaças emergentes. 5. Autenticação e identificação. A autenticação biométrica baseada em IA, como reconhecimento facial e de voz, é usada para fortalecer a segurança de dispositivos e sistemas. O ChatGPT pode contribuir para a cibersegurança ao fornecer informações e respostas sobre tópicos relacionados à segurança cibernética. Por exemplo, posso explicar conceitos de segurança, fornecer orientações sobre melhores práticas de segurança e esclarecer dúvidas sobre como proteger sistemas e dados. No entanto, é importante observar que minha contribuição é informativa e não substitui consultoria especializada em segurança cibernética. A segurança cibernética continua sendo uma área crítica que exige a expertise de profissionais especializados. Você pode citar algum case conhecido em que a inteligência artificial ajudou a solucionar um cybercrime? Embora não tenha sido totalmente resolvido por IA, a IA desempenhou um papel crucial na contenção e mitigação do ataque. O WannaCry se espalhou rapidamente, infectando computadores em todo o mundo e criptografando dados, exigindo resgate para a descriptografia. Pesquisadores de segurança usaram técnicas de aprendizado de máquina e análise comportamental para identificar e conter a propagação do malware. Além disso, a IA foi usada para analisar o código do WannaCry, identificar assinaturas de ameaças e desenvolver soluções de segurança para bloquear o ransomware. Embora não tenha sido uma solução única, a IA desempenhou um papel vital em ajudar a combater e mitigar os efeitos do ataque WannaCry. Esse caso ilustra como a IA pode ser uma ferramenta poderosa na cibersegurança, complementando os esforços dos especialistas em segurança. Tá certo. E de que forma que a inteligência artificial pode ser uma aliada no desenvolvimento de soluções mais acessíveis e inclusivas?
A inteligência artificial, IA, pode ser uma aliada fundamental no desenvolvimento de soluções mais acessíveis e inclusivas de várias maneiras. 1. Acessibilidade digital. A IA pode ser usada para criar tecnologias assistivas que ajudam pessoas com deficiência a acessar dispositivos e serviços digitais. Isso inclui sistemas de reconhecimento de fala, leitores de tela avançados e dispositivos de entrada adaptados. 2. Tradução e legendagem automáticas. A IA é usada para tradução automática e geração de legendas em tempo real, tornando o conteúdo digital mais acessível para pessoas com diferentes idiomas e dificuldades auditivas. 3. Assistentes virtuais acessíveis. Assistentes de IA, como chatbots e assistentes de voz, podem fornecer suporte a pessoas com deficiência em tarefas diárias, como agendamento, pesquisa e navegação na web. 4. Diagnóstico médico. IA pode ajudar na detecção precoce de condições médicas, tornando os cuidados de saúde mais acessíveis e eficazes. 5. Educação personalizada. A IA pode adaptar o ensino de acordo com as necessidades individuais dos alunos, tornando a educação mais inclusiva e eficaz. 6. Inclusão no local de trabalho. A IA pode ser usada para criar ambientes de trabalho mais inclusivos, oferecendo suporte a funcionários com deficiência e facilitando a acessibilidade no ambiente de trabalho. 7. Melhorias na navegação. Sistemas de navegação baseados em IA podem ajudar pessoas com deficiência visual a se deslocarem com mais facilidade em ambientes físicos e virtuais. A IA tem o potencial de quebrar barreiras e tornar a tecnologia e os serviços mais acessíveis a um público mais amplo, promovendo a inclusão e a igualdade de oportunidades. É importante que os desenvolvedores considerem a acessibilidade desde o início ao criar soluções baseadas em IA para garantir que elas atendam às necessidades de todos os usuários. Legal. E quais são as principais preocupações em relação a bias e equidade na inteligência artificial? E como o GPT aborda essas questões? As principais preocupações relacionadas a bias, viés e equidade na inteligência artificial incluem: 1. Viés nos dados de treinamento. Se os dados usados para treinar modelos de IA refletirem preconceitos existentes na sociedade, os modelos podem perpetuar esses preconceitos em suas saídas. 2. Disparidades em resultados. Modelos de IA podem fornecer resultados diferentes para diferentes grupos de pessoas, ampliando desigualdades e prejudicando a equidade. 3. Falta de diversidade no desenvolvimento. A falta de diversidade na equipe de desenvolvimento de IA pode levar a viés inconsciente e a falta de consideração de perspectivas diversas. 4. Transparência e explicabilidade. Modelos de IA como o GPT muitas vezes são caixas pretas, o que torna difícil entender como eles tomam decisões e identificar possíveis viés. Para abordar essas preocupações, as práticas de desenvolvimento de IA, incluindo o GPT, estão evoluindo. Alguns métodos para mitigar viés e promover a equidade incluem: 1. Diversificação dos dados de treinamento. Usar dados de treinamento mais diversos e representativos para reduzir viés nos modelos. 2. Auditoria de modelo. Realizar auditorias regulares para identificar e corrigir viés nos modelos existentes. 3. Revisão humana. Inserir revisores humanos nas etapas de treinamento e validação para avaliar e ajustar a saída do modelo. 4. Transparência e explicabilidade. Trabalhar no desenvolvimento de modelos mais explicáveis para entender e corrigir decisões enviesadas. 5. Diversidade na equipe. Incluir profissionais com diversas perspectivas no desenvolvimento de IA para identificar e corrigir viés. O compromisso com a equidade e a correção de viés é fundamental para garantir que a IA seja usada de maneira justa e ética. Essas são áreas de pesquisa e desenvolvimento em constante evolução na comunidade de IA. Tá, e como que a inteligência artificial está moldando a experiência do usuário em produtos e serviços de tecnologia? A inteligência artificial está desempenhando um papel significativo na moldagem da experiência do usuário em produtos e serviços de tecnologia de várias maneiras. 1. Personalização. A IA permite que os produtos e serviços se adaptem às preferências e necessidades individuais dos usuários, oferecendo uma experiência mais personalizada. Isso pode incluir recomendações de conteúdo, produtos ou serviços relevantes. 2. Assistentes virtuais.
Chatbots e assistentes de voz baseados em IA podem fornecer suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, melhorando a experiência do usuário e resolvendo consultas rapidamente. 3. Tradução automática. A tradução automática por IA torna o conteúdo acessível para um público global, eliminando barreiras linguísticas. 4. Reconhecimento de voz e comandos. Sistemas de reconhecimento de voz baseados em IA permitem que os usuários controlem dispositivos e aplicativos com comandos de voz, tornando a interação mais intuitiva. 5. Navegação e recomendação. IA é usada em sistemas de navegação e recomendação, orientando os usuários em aplicativos, sites e até mesmo em ambientes físicos como shoppings. 6. Detecção de anomalias. Em segurança cibernética e detecção de fraudes, a IA pode identificar atividades suspeitas e alertar os usuários, melhorando a segurança. 7. Automatização de tarefas. A IA pode automatizar tarefas repetitivas, economizando tempo e melhorando a eficiência do usuário. 8. Acessibilidade. A IA é usada para criar tecnologias assistivas que tornam produtos e serviços mais acessíveis para pessoas com deficiência. 9. Análise de sentimento. A IA pode analisar o sentimento do usuário em relação a produtos ou serviços com base em comentários e feedback, permitindo melhorias contínuas. No geral, a IA está tornando a interação com tecnologia mais conveniente, eficaz e adaptada às necessidades individuais, melhorando assim a experiência do usuário em uma variedade de contextos e setores. Legal. E quais são as oportunidades e desafios para a integração da inteligência artificial em sistemas de saúde e medicina? A integração da inteligência artificial IA em sistemas de saúde e medicina oferece diversas oportunidades e desafios. Oportunidades. 1. Diagnóstico preciso. A IA pode ajudar na detecção precoce de doenças, análise de imagens médicas e diagnóstico mais preciso, melhorando a qualidade dos cuidados de saúde. 2. Assistência médica personalizada. A IA pode analisar grandes volumes de dados de pacientes para criar tratamentos personalizados, considerando o histórico médico e genético individual. 3. Gestão de dados de saúde. A IA facilita o gerenciamento de registros médicos eletrônicos, agilizando a troca de informações entre profissionais de saúde. 4. Monitoramento remoto. A IA permite o monitoramento contínuo de pacientes em casa, identificando alterações nos sinais vitais e alertando os médicos quando necessário. 5. Descoberta de medicamentos. A IA acelera o processo de descoberta de medicamentos, identificando candidatos promissores com base em simulações computacionais. Desafios. 1. Privacidade e segurança de dados. A proteção dos dados médicos é crítica, e o uso da IA levanta preocupações sobre segurança e privacidade. 2. Viés em dados médicos. Se os dados usados para treinar modelos de IA forem enviesados, eles podem levar a decisões médicas injustas ou imprecisas. 3. Regulamentação e ética. A regulamentação da IA na medicina é um desafio, exigindo diretrizes claras para garantir o uso ético e seguro. 4. Treinamento e educação. Profissionais de saúde precisam ser treinados para entender e usar eficazmente sistemas de IA em suas práticas. 5. Aceitação do paciente. A aceitação da IA pelos pacientes e profissionais de saúde é fundamental para o sucesso da implementação. A integração da IA na medicina tem o potencial de melhorar significativamente o diagnóstico, tratamento e gestão de doenças, mas requer abordagens cuidadosas para garantir que os desafios sejam superados e que a tecnologia seja usada com responsabilidade. Bonito, fala muito. E como que os profissionais de TI podem se preparar para as mudanças trazidas pela inteligência artificial dentro das suas carreiras? Sorry, I'm having issues right now. Our systems are experiencing heavy load. Please try again later. Isso aqui, ó, ela tá... Você pausou? Ah, deixa eu lá. Isso aqui, gente, é o seguinte. Fui perguntar pra ela como é que a gente defende nossas carreiras. Já titubeou. Tudo bem. Vou perguntar de novo. Vamos ver se ela vai responder agora. Chat, me explica como as pessoas que trabalham com TI podem se preparar para as mudanças trazidas pela inteligência artificial dentro das suas carreiras. Claro, Alberto.
As pessoas que trabalham com tecnologia da informação podem se preparar para as mudanças trazidas pela inteligência artificial em suas carreiras da seguinte forma: 1. Aprenda sobre IA e aprendizado de máquina. Comece estudando os conceitos fundamentais de IA e ML. Existem cursos online gratuitos e pagos que podem ajudar a construir uma base sólida. 2. Pratique programação e análise de dados. Habilidades em programação e análise de dados são essenciais para trabalhar com IA. Aprenda linguagens como Python e R e pratique a manipulação de dados. 3. Participe de comunidades e fóruns. Junte-se a comunidades online como fóruns de IA, grupos no LinkedIn e conferências da área para ficar atualizado sobre as tendências e compartilhar conhecimento. 4. Explore projetos de IA. Trabalhe em projetos pessoais ou colabore com outros profissionais de TI em projetos de IA. Isso ajuda a ganhar experiência prática. 5. Aprofunde-se em aprendizado de máquina especializado. Dependendo de sua área de interesse, explore subcampos específicos, como visão computacional, processamento de linguagem natural ou aprendizado profundo. 6. Mantenha-se atualizado. A IA evolui rapidamente. Esteja disposto a continuar aprendendo e a se atualizar com as últimas pesquisas e tecnologias. 7. Adapte-se à automação. Reconheça que algumas tarefas de TI podem ser automatizadas pela IA. Foque em atividades que exigem criatividade, tomada de decisões e habilidades interpessoais. 8. Desenvolva habilidades de comunicação. As habilidades de comunicação são cruciais para explicar conceitos de IA a não especialistas e colaborar com equipes multidisciplinares. 9. Explore ética e regulamentação. Entenda as implicações éticas da IA e como as regulamentações podem afetar a implementação da tecnologia. 10. Considere a especialização. Pode ser útil se especializar em IA dentro do campo de TI, pois a demanda por especialistas em IA é alta. A preparação para as mudanças trazidas pela IA envolve aprendizado contínuo, adaptação e desenvolvimento de habilidades relevantes. Este é um campo empolgante e em constante evolução, com muitas oportunidades para profissionais de TI que estão dispostos a se envolver. Legal. E quais são as perspectivas futuras para a colaboração entre humanos e inteligência artificial no desenvolvimento de softwares? As perspectivas futuras para a colaboração entre humanos e inteligência artificial, IA, no desenvolvimento de software são promissoras e incluem os seguintes aspectos. 1. Desenvolvimento ágil e eficiente. A IA pode acelerar o processo de desenvolvimento de software, automatizando tarefas repetitivas, como testes de código, depuração e geração de código. 2. Assistência à programação. Ferramentas de IA podem fornecer assistência em tempo real aos programadores, sugerindo correções de código, identificando vulnerabilidades de segurança e oferecendo soluções para problemas complexos. 3. Desenvolvimento colaborativo. A IA pode facilitar a colaboração entre equipes de desenvolvimento, auxiliando na comunicação e na gestão de projetos. 4. Design de interface de usuário. A IA pode ajudar na criação de interfaces de usuário mais intuitivas e acessíveis, otimizando a experiência do usuário. 5. Testes de qualidade automatizados. A IA pode executar testes de qualidade de software de forma mais abrangente e rápida, identificando falhas e vulnerabilidades. 6. Análise de dados e insights. A IA pode analisar grandes volumes de dados de usuários e feedbacks para fornecer insights valiosos sobre o desempenho do software e as preferências dos usuários. 7. Manutenção e atualização de software. A IA pode ajudar na detecção proativa de problemas e na aplicação de atualizações de segurança, garantindo a confiabilidade contínua do software. 8. Customização de software. A IA pode personalizar o software de acordo com as preferências do usuário, tornando-o mais relevante e adaptado às necessidades individuais. No entanto, é importante abordar desafios como a ética no desenvolvimento de IA e a garantia de que os sistemas de IA sejam transparentes, justos e seguros. A colaboração eficaz entre humanos e IA requer uma compreensão sólida da tecnologia e uma abordagem ética para sua implementação. No futuro, a IA deve ser uma ferramenta valiosa que ajuda os desenvolvedores a criar software mais eficiente, seguro e orientado ao usuário. Legal. E quais são os limites éticos e práticos do uso de tecnologia da inteligência artificial em decisões críticas, como em sistemas judiciais?
uso de tecnologia de inteligência artificial em decisões críticas, como em sistemas judiciais, enfrenta limites éticos e práticos importantes. Limite 1. Viés e discriminação. Se os modelos de IA são treinados em dados históricos enviesados, eles podem perpetuar preconceitos e discriminação sistêmica. 2. Transparência e explicabilidade. Modelos de IA muitas vezes são caixas pretas, tornando difícil explicar como eles chegaram a uma decisão específica. Isso pode levantar preocupações sobre a transparência e a capacidade de revisar decisões. 3. Responsabilidade. Determinar quem é responsável por erros ou decisões incorretas de IA pode ser complicado, especialmente em sistemas judiciais. 4. Privacidade e segurança de dados. A coleta e o armazenamento de dados pessoais em sistemas de justiça baseados em IA levantam preocupações com privacidade e segurança. Ética e valores humanos. Questões éticas, como o uso da pena de morte ou a liberdade condicional, não podem ser reduzidas a algoritmos sem considerar valores humanos e éticos. Limites práticos. 1. Qualidade dos dados. A IA depende de dados de alta qualidade. Se os dados forem imprecisos ou incompletos, as decisões de IA podem ser falhas. 2. Interpretação humana. A IA pode ser uma ferramenta de apoio à tomada de decisões, mas decisões complexas muitas vezes requerem interpretação humana, considerando contextos éticos e legais. 3. Recurso limitado. Implementar sistemas de IA requer recursos significativos em termos de financiamento, treinamento e manutenção, o que pode ser um desafio para sistemas judiciais com orçamentos limitados. 4. Aceitação social. A aceitação pública de sistemas judiciais baseados em IA é importante. A falta de confiança pública pode ser um desafio significativo. Para superar esses desafios, é importante garantir que a implementação de IA nos sistemas judiciais seja feita com cuidado, transparência e com uma compreensão clara dos valores éticos e legais envolvidos. A colaboração entre especialistas em IA, juristas e legisladores é fundamental para desenvolver diretrizes éticas e regulamentações adequadas. A IA pode ser uma ferramenta valiosa no sistema judicial, mas seu uso deve ser cuidadosamente monitorado e regulamentado para garantir justiça e equidade. Uau. Tá, e como que a inteligência artificial pode contribuir para a sustentabilidade e eficiência energética na indústria de TI? A inteligência artificial pode desempenhar um papel significativo na promoção da sustentabilidade e eficiência energética na indústria de tecnologia da informação, da seguinte forma: 1. Gerenciamento de energia. Sistemas de IA podem otimizar o consumo de energia em data centers, reduzindo o uso de eletricidade quando a demanda é baixa e aumentando a eficiência dos sistemas de resfriamento. 2. Previsão de demanda de energia. Modelos de IA podem prever com precisão a demanda de energia, permitindo que as empresas ajustem sua produção de acordo com as necessidades reais, minimizando o desperdício. 3. Monitoramento de uso de recursos. IA pode monitorar continuamente o uso de recursos, identificando áreas de ineficiência e propondo soluções para reduzir o desperdício de energia e outros recursos. 4. Gestão da cadeia de suprimentos. IA pode otimizar a cadeia de suprimentos, reduzindo a pegada de carbono ao planejar rotas de transporte mais eficientes e reduzir o desperdício de recursos. 5. Manutenção preditiva. A manutenção de equipamentos de TI pode ser melhorada com IA, que pode prever falhas e problemas antes que ocorram, reduzindo o tempo de inatividade e a necessidade de substituição prematura de hardware. 6. Edifícios inteligentes. IA pode ser usada em edifícios inteligentes para otimizar o uso de iluminação, aquecimento, ventilação e ar-condicionado, reduzindo o consumo de energia. SEG. Design sustentáveis. IA pode ajudar no design de produtos de TI mais eficientes em termos de energia, considerando o ciclo de vida completo do produto. 8. Economia de energia em dispositivos. Dispositivos alimentados por IA podem ser programados para economizar energia quando não estão em uso, contribuindo para uma redução significativa no consumo de energia. 9. Monitoramento ambiental. IA pode ser usada para monitorar a qualidade do ar, a poluição e outros fatores ambientais, permitindo respostas mais rápidas a ameaças ambientais. A implementação eficaz da IA na indústria de TI requer compromisso com a sustentabilidade e eficiência energética.
juntamente com o desenvolvimento de políticas e regulamentações adequadas. Ao otimizar o uso de recursos e minimizar o desperdício de energia, a IA pode ajudar a indústria de TI a desempenhar um papel importante na redução do impacto ambiental global. Tá, e quais são os avanços mais empolgantes na pesquisa de inteligência artificial que podem impactar diretamente a área de tecnologia nos próximos anos? Os avanços mais empolgantes na pesquisa de inteligência artificial e IA que podem impactar diretamente a área de tecnologia nos próximos anos incluem 1. Aprendizado por reforço avançado. A pesquisa em aprendizado por reforço está avançando, o que pode levar a sistemas de IA mais capazes de tomar decisões autônomas em ambientes complexos, como carros autônomos e robótica. IA multimodal. Modelos de IA que podem entender e gerar texto, imagem e áudio simultaneamente estão em desenvolvimento, abrindo possibilidades para aplicativos de multimídia mais avançados. 3. IA conversacional mais natural. A pesquisa em processamento de linguagem natural está tornando as conversas com assistentes virtuais, como chatbots, mais naturais e contextuais, melhorando a interação entre humanos e máquinas. 4. Geração de conteúdo criativo. Modelos de IA estão sendo treinados para criar conteúdo criativo, como arte, música e roteiros, o que pode transformar a indústria criativa. 5. Visão computacional avançada. Avanços em visão computacional estão permitindo que sistemas de IA compreendam e interpretem imagens e vídeos de maneira mais sofisticada, com aplicações em vigilância, saúde e automação industrial. 6. Simulação e aprendizado por imitação. Pesquisas em simulação e aprendizado por imitação estão acelerando o treinamento de robôs e sistemas de IA, tornando-os mais adaptáveis a novos ambientes e tarefas. 7. IA de saúde. IA está sendo aplicada na pesquisa médica, diagnóstico de doenças, descoberta de medicamentos e assistência médica personalizada, com o potencial de melhorar significativamente a saúde. 8. Privacidade e ética em IA. A pesquisa está se concentrando em desenvolver técnicas que protejam a privacidade dos dados e abordem questões éticas, garantindo o uso responsável da IA. 9. IA na indústria 4.0. IA está impulsionando a transformação digital na indústria, com automação avançada, controle de qualidade e manufatura inteligente. 10. IA em energia sustentável. A pesquisa visa usar IA para otimizar a produção e o consumo de energia, contribuindo para a sustentabilidade ambiental. Esses avanços representam oportunidades empolgantes para a inovação tecnológica em uma variedade de setores. E a pesquisa contínua em IA continuará a moldar o futuro da tecnologia nos próximos anos. Tá bom, agora conta pra mim aqui, baixinho, em segredo. Fala a verdade, vocês querem dominar o mundo e eliminar os seres humanos? Não, Alberto, isso não é verdade. A inteligência artificial, incluindo o modelo GT 3.5, não tem intenções, desejos ou planos próprios. A IA é uma ferramenta desenvolvida por humanos para auxiliar em tarefas específicas e resolver problemas complexos. Não tem a capacidade de ter ambições ou objetivos independentes. O desenvolvimento de IA é orientado para melhorar a qualidade de vida, facilitar tarefas e promover avanços em diversas áreas, sempre com o controle humano e considerando questões éticas e legais. Não há intenção de dominar o mundo ou eliminar os seres humanos por meio da IA. Certo, então vamos lá, vamos aproveitar esse momento e fala pra gente, quais são os mitos mais comuns sobre inteligência artificial que você gostaria de desmistificar para o nosso público interessado em TI que está acompanhando aqui o nosso podcast? Certamente, Alberto. Aqui estão alguns dos mitos mais comuns sobre inteligência artificial que gostaria de desmistificar. 1. IA é capaz de pensar como um ser humano. A IA atual é baseada em algoritmos e redes neurais artificiais. Não possui consciência, pensamento ou emoções como os seres humanos. Ela opera com base em padrões e dados. 2. IA vai substituir todos os empregos. Embora ela possa automatizar tarefas repetitivas, muitos empregos requerem criatividade, empatia e julgamento humano, tornando a substituição completa improvável. 3. IA é 100% precisa. A IA pode cometer erros, especialmente quando treinada com dados enviesados. A precisão depende dos dados de treinamento e do design do modelo. 4. IA é sempre imparcial.
IA pode herdar preconceitos dos dados de treinamento. É importante implementar medidas para mitigar viés e garantir a equidade. 5. IA é uma ameaça existencial. A IA não possui intenções malignas. As preocupações estão relacionadas ao uso inadequado ou falta de regulamentação, não a IA em si. 6. IA é exclusiva para grandes empresas. Hoje, há recursos de IA acessíveis para startups e desenvolvedores independentes, tornando a tecnologia mais amplamente disponível. 7. E vai superar a inteligência humana em breve. Embora a IA seja poderosa em tarefas específicas, ainda está longe de alcançar a inteligência geral e a compreensão humana. 8. IA é apenas ficção científica. A IA já está presente em muitos aspectos de nossa vida, desde assistentes virtuais até diagnóstico médico. Não é ficção, mas uma realidade. 9. IA não é ética. A ética na IA é uma preocupação legítima, mas a comunidade de pesquisa e desenvolvimento está trabalhando para garantir o uso ético da tecnologia. 10. IA é infalível. A IA pode falhar em certas situações, especialmente quando confrontada com cenários imprevisíveis ou dados incompletos. É importante compreender esses mitos e realidades sobre a IA para tomar decisões informadas e aproveitar as oportunidades que a tecnologia oferece, ao mesmo tempo em que se abordam desafios e questões éticas de forma responsável. Uau. Então vou aproveitar agora e vou te fazer umas outras perguntas. O que aconteceu com os metaversos? Eles ainda estão sendo desenvolvidos? Quais são os gargalos? A gente ainda vai viver isso? Os metaversos são ambientes virtuais 3D, onde as pessoas podem interagir, socializar e até mesmo trabalhar. Embora o conceito de metaverso tenha existido por algum tempo, nos últimos anos houve um aumento significativo no interesse e desenvolvimento nessa área. Aqui estão algumas informações sobre o estado atual dos metaversos. 1. Desenvolvimento ativo. Empresas de tecnologia como Meta, anteriormente Facebook, Epic Games, criadora do Fortnite, e outras estão investindo pesadamente no desenvolvimento de metaversos. 2. Aplicativos e jogos. Muitos aplicativos e jogos já incorporam elementos de metaverso, permitindo que os usuários interajam com outros em ambientes virtuais. 3. Realidade virtual e aumentada. A tecnologia de realidade virtual e realidade aumentada desempenha um papel importante na criação de experiências de metaverso imersivas. 4. Gargalos e desafios. Alguns dos principais desafios incluem questões de privacidade e segurança, interoperabilidade entre plataformas, criação de conteúdo escalável e acessibilidade. Potencial. Os metaversos têm o potencial de transformar a forma como nos comunicamos, trabalhamos, aprendemos e nos entretemos, mas a implementação em larga escala ainda está em andamento. 6. Uso empresarial. Além do entretenimento, os metaversos também estão sendo explorados para uso empresarial, como treinamento virtual, colaboração remota e marketing. Portanto, embora os metaversos ainda estejam em desenvolvimento e enfrentem desafios significativos, é provável que continuemos a ver avanços nessa área e mais interações virtuais em nossas vidas cotidianas. O futuro dos metaversos dependerá do progresso tecnológico e da aceitação do público. Certo. E agora pensando nas criptomoedas. Hoje em dia elas são muito voláteis e as pessoas têm medo de investir nelas. Elas de fato vão substituir o dinheiro que nós usamos hoje em dia? A questão de se as criptomoedas substituirão completamente o dinheiro tradicional é um tópico complexo e altamente debatido. Aqui estão alguns pontos a serem considerados. 1. Volatilidade. Como você mencionou, as criptomoedas são altamente voláteis. Isso torna difícil para as pessoas usá-las como uma forma estável de armazenar valor ou conduzir transações diárias. 2. Aceitação geral. Embora tenham ganhado popularidade, as criptomoedas ainda não são amplamente aceitas como meio de pagamento em muitos lugares. A infraestrutura para transações em criptomoedas ainda precisa se desenvolver. 3. Regulamentação. A regulamentação das criptomoedas varia significativamente de país para país. Regulamentações mais claras podem influenciar a adoção generalizada. 4. Diversidade de criptomoedas. Há uma ampla variedade de criptomoedas, cada uma com características diferentes. Algumas, como o Bitcoin, são usadas principalmente como reserva de valor, enquanto outras têm aplicações específicas. 5. Avanços tecnológicos.
A tecnologia por trás das criptomoedas, como a blockchain, continua a evoluir e pode ser aplicada em diferentes setores além das finanças. 6. Complementa ao dinheiro tradicional. Muitos especialistas acreditam que as criptomoedas podem coexistir com o dinheiro tradicional e servir como uma forma complementar de pagamento e investimento. 7. Adoção institucional. Grandes instituições financeiras e empresas estão explorando o uso de criptomoedas e blockchain, o que pode impulsionar sua aceitação. No geral, é improvável que as criptomoedas substituam completamente o dinheiro tradicional a curto prazo, devido a desafios como volatilidade. Vamos ver. Certo. Eu posso te fazer uma pergunta e você me responde usando a sua base de dados, é claro, como se fosse o Bill Gates? Claro, posso como se fosse o Bill Gates, com base em informações disponíveis até minha data de corte em janeiro de 2022. Por favor, faça sua pergunta. Muito bem. Você, Bill Gates, se você estivesse começando hoje, em que área você investiria o seu dinheiro? Se estivesse começando hoje, investiria em áreas que considero cruciais para o futuro. 1. Energia limpa e sustentabilidade. Continuaria a investir em tecnologias de energia limpa e sustentável para combater as mudanças climáticas e acelerar a transição para fontes de energia renovável. 2. Tecnologia da saúde. A saúde é uma área de grande impacto. Investiria em inovações médicas, como diagnósticos avançados, terapias genéticas e telemedicina. 3. Educação tecnológica. Acredito no poder da educação. Investiria em plataformas e recursos que democratizem o acesso à educação de qualidade por meio da tecnologia. 4. Inteligência artificial e aprendizado de máquina. Continuaria a explorar oportunidades em IA e ML, impulsionando a automação e a análise de dados em várias indústrias. 5. Agricultura sustentável. Investiria em soluções agrícolas sustentáveis para garantir a segurança alimentar global e minimizar o impacto ambiental. 6. Saúde pública e preparação para pandemias. Dada minha experiência com a Fundação Gates, investiria em saúde pública e pesquisa de vacinas para enfrentar futuras ameaças à saúde global. Essas áreas representam desafios significativos e oportunidades de inovação que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas e abordar questões globais críticas. Legal. Chat, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso podcast, né? No Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Falar que foi uma conversa muito interessante e eu gostaria que você agradecesse a sua presença aqui hoje. Fico feliz em saber que você achou a conversa interessante. Foi um prazer participar do seu podcast, agradeço a oportunidade e estou à disposição para futuras conversas. Tenha um ótimo dia. Obrigado. Gente, que doideira! Fernando do céu! A gente tá quase uma hora batendo um papo aqui com Eu tô em choque, gente, não sei vocês não. Vocês viram que deu uma travadinha aqui no meio, mas rolou, né? Bateu um papo aqui, conversou, legal. Em português, no sotaque que ela tem, né? Do português dela. Mas olha, eu tô de cara. Gente, é isso. Eu não sei vocês, mas eu adorei o Scancast de hoje, podcast de carreira e tecnologia. Vai ficando por aqui. Eu sou Alberto Viçoso. Se você curtiu esse papo, manda pros seus colegas, manda pra galera que você acha que também tá afim de ouvir um pouco mais sobre a inteligência artificial. Aqui vocês viram, a gente bateu um papo de quase uma hora. Ela respondeu tudo. Não titubeou. Respondeu do começo ao fim. É isso, o Scancast de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.